Não existe nada melhor do que a gente se sentir bem, mas para isso é necessário uma dose de autoconhecimento. Precisamos aprender a identificar as nossas habilidades, talentos, valores e forças pessoais. Se você se recorda, no vídeo 1, nós falamos sobre a base de estudo da psicologia positiva, que são as qualidades humanas. E nesse vídeo eu vou falar para você sobre as forças pessoais. O que é, para que serve, como identificar benefícios e como colocar em ação. Fica comigo até o final deste vídeo. O bem-estar de uma pessoa está totalmente ligado à utilização de suas forças pessoais. Todo indivíduo tem dentro de si 24 forças, tais como perseverança, curiosidade, amor, liderança, gratidão, perdão, entre outras. Mas como surgiu essa classificação das qualidades humanas? Bom, essa classificação ela foi desenvolvida através de um amplo levantamento do que era considerado como saudável em diversas culturas. A partir deste levantamento, buscou-se mapear o que se repetia na maioria das culturas, mas não necessariamente em todas. E aquilo que se mostrou repetidamente entre as culturas entrou para a classificação de Peterson e Seligman. E em 2004, eles lançaram esse livro que se chama As Forças de Caráter e Virtudes. Essas 24 forças estão agrupadas a 6 virtudes: sabedoria e conhecimento, coragem, humanidade, justiça, temperança e transcendência. Aqui, nessa imagem, aparecem as 24 forças para você conhecer. Um pouquinho mais sobre as forças. As forças são os pilares ou os meios através dos quais nós atingimos as virtudes. São padrões recorrentes de pensamentos, sentimentos e comportamentos. Por ser um traço, uma força, ela pode ser observada em várias situações e ocasiões em que o indivíduo esteja exercendo. Ela vale por si, porque, em geral, essas forças trazem boas consequências e também produzem emoções positivas. Vamos falar um pouquinho agora sobre talentos e forças pessoais. Os talentos e as forças pessoais são tópicos da psicologia positiva. E, embora sejam similares, a diferença entre elas é que as forças são traços morais e os talentos não. Eles são inatos. Os talentos, ao contrário das forças, são relativamente automáticos, enquanto que as forças costumam ser voluntárias. Um talento envolve algumas escolhas, mas apenas quanto a desenvolvê-los e aperfeiçoá-los, para que se torne um ponto forte. Não se pode escolher ter ou não ter um talento. Um dado importante: a linha que separa os talentos das forças é muito tênue. O talento geralmente é mais difícil de se construir do que a força. Por exemplo, a força da coragem, originalidade, justiça e bondade, elas podem ser desenvolvidas, ainda que exija prática, persistência e dedicação. Deixa eu te dar um exemplo de 3 pessoas que você conhece e provavelmente você vai associar a elas as suas forças pessoais. Madre Teresa de Calcutá tem como a força pessoal o amor. Gandhi ficou muito conhecido pela sua liderança. E Thomas Edison, conhecido pela sua criatividade. Quando eles estavam exercendo suas forças, eles estavam sendo e colocando na prática a sua melhor versão. Seja e faça o seu melhor
com os recursos que você tem. A maioria das pessoas tem esse desejo de fazer o seu melhor, mas não sabem que para isso acontecer, elas precisam acessar estes recursos chamados de forças pessoais. Mas eu não sei se você concorda, mas desde muito cedo, algumas pessoas são educadas a serem e a fazerem o seu melhor. Mas não podemos confundir aqui o ser e fazer o melhor com a perfeição. As forças, elas podem ser vistas naquilo que os pais desejam a um filho recém-nascido. Geralmente, eles querem que seus filhos sejam bondosos, generosos, criativos, estudiosos e justos. Isso são traços de caráter. Nós, quando nos tornamos adultos, mesmo no ambiente profissional, procuramos dar o nosso melhor para obtermos feedbacks, resultados positivos, o reconhecimento por parte dos nossos líderes e chefes. No entanto, nós, seres humanos, temos a tendência a olhar para aquilo que não vai bem, aquilo que deu errado, para aquilo que nos falta. E isso gera uma exaustão desnecessária. Por quê? Porque nós não estamos utilizando as nossas forças pessoais, que é o que nos move, o que nos potencializa. O mesmo ocorre com os nossos filhos. Sempre buscamos corrigi-los de alguma atitude inadequada ou algum comportamento inapropriado. Eu não estou dizendo aqui, por favor, que nós não devemos corrigi-los. Claro que devemos. Mas também precisamos ampliar o nosso olhar para aquilo que eles fazem bem, aquilo que eles têm de bom. Pois assim, ele, ao ser reconhecido no que é de bom, terá mais facilidade em lidar com o que precisa ser corrigido. Isso faz com que a motivação intrínseca, ou seja, aquela que é de dentro para fora, ela se amplie. Outra coisa que nós devemos cuidar é o excesso de atividades. Hoje em dia, nós temos essa necessidade de sermos multitarefa, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Só que isso, às vezes, nos consome uma energia tão grande. E, às vezes, a gente nem sabe por que a gente assume tanta atividade. E, consequentemente, podemos não conseguir cumprir tudo na totalidade. E acaba gerando o quê? Insatisfação, frustração, porque preenchemos o nosso tempo com coisas que não nos trazem bem-estar. Bueno, agora eu quero te fazer algumas perguntas, então eu gostaria que você refletisse. Imagine você chegando em casa no final do dia e aí você deita no sofá, começa a pensar como é que foi o seu dia. E aí começa a se questionar. Será que eu consegui ser e fazer o meu melhor no dia de hoje? Será que é possível identificar realmente como criamos a nossa melhor versão? Será que conseguimos identificar quais são as nossas qualidades humanas? Bom, eu te digo que a resposta é positiva. Existe sim. Existe uma avaliação que se chama VIA e é um teste validado cientificamente e nos identifica com precisão as nossas forças pessoais. Você pode acessar esse teste através desse site que aparece na tela, o viame.org. Ele é gratuito, você vai fazer o seu cadastro. E eu vou te dar uma dica. Como ele é um site americano, você tem que alterar o idioma. Assim que você entrar no site, você tem uma caixa do lado direito da tela, você vai ali e altera para português do Brasil, para que você possa fazer o cadastro e depois responder ao questionário. A duração desse teste é em média de 30 minutos, certo? O ideal é que você leia e imediatamente responda a pergunta, não analise, não julgue. São perguntas muito simples e é interessante
que depois desse resultado você vai se surpreender, você vai ter o resultado de 24 forças e ele vai estar hierarquizado, né, da primeira à 24ª, sendo que as 5 primeiras são as suas forças de assinatura. O que significa isso? Significa que essas 5 primeiras forças, elas são as mais importantes nesse momento da sua vida. Não significa que você não tenha as demais, mas essas estão mais presentes. Após o resultado desse teste, eu quero te sugerir uma segunda etapa de atividade. Procure falar com 5 pessoas próximas, podem ser familiares, amigos, colegas ou chefes, e peça para eles relacionar para você 3 qualidades suas, mas que eles descrevam onde eles viram você utilizar essas qualidades. Vou te dar um exemplo. Digamos que uma pessoa chegue para você e diga que você é uma pessoa determinada. Bom, eu gostaria que ela descrevesse para você onde ela viu você exercer a determinação. E assim sucessivamente com as demais qualidades. Quando você receber o feedback dessas 5 pessoas, você terá 15 qualidades que eles percebem em você. E aí faça uma comparação com o resultado do VIA para ver se aproxima a visão deles da pessoa que você é. Ok? Bom, vou te dar uma segunda atividade para você exercer com as suas forças pessoais. Feche os olhos, respire fundo, tente imaginar uma situação em que você sentiu orgulho de você, que você se sentiu feliz, você se sentiu uma pessoa de sucesso. Procure lembrar e procure trazer para esse momento presente as emoções que você sentiu naquele momento. E tente perceber quais foram as forças que você colocou em prática para obter este resultado. Feito isso, abra os olhos, pegue o resultado do VIA e faça a comparação se essas 3 forças que você percebeu nesse evento se fecha com o resultado deste teste. Outro recado importante: não adianta mapear as forças pessoais, nem tampouco identificá-las de forma subjetiva, se você não praticar. A psicologia positiva, ela é simples, mas para que você possa obter resultados, é preciso praticar, praticar e praticar. O mais interessante é que ao praticar o uso das forças pessoais, nós nos beneficiamos e beneficiamos a quem está à nossa volta. Nós começamos a ampliar o nosso olhar e perceber o que o outro também tem de bom. Isso facilita as relações interpessoais, melhor qualidade de vida. Você deve estar pensando, quer dizer que se eu utilizar as forças pessoais daqui para frente com mais frequência, a minha vida será repleta de coisas boas, será um verdadeiro mar de rosas, não terei mais problemas? É claro que não. Lembra que nós falamos no vídeo 2 que felicidade não é sinônimo de ausência de problema. Eu vou te explicar. O fato de nós, seres humanos, termos essa tendência de focar naquilo que deu errado, naquilo que não dá certo, o que acontece? A gente não se desenvolve, a gente não floresce. A partir do momento em que passamos a praticar as nossas forças pessoais, nós nos potencializamos. E isso faz com que a gente passe a lidar melhor com as nossas fraquezas, com as nossas adversidades, pois a vida, ela vai nos apresentar diversos cenários,
positivos e negativos, momentos bons e momentos ruins. A diferença toda vai estar na maneira como nós vamos lidar com essas situações. E se as nossas forças pessoais estiverem ativas, tudo isso fica muito mais fácil de poder transitar. Uma coisa que eu ainda não te falei, você sabe quais são os benefícios de se usar as forças pessoais? Vamos lá, vou te falar uma a uma. Usar as forças pessoais aumenta a nossa perspectiva, aumenta a nossa criatividade, a nossa capacidade para solucionar problemas, nossa capacidade para tomar decisões, aumenta a nossa longevidade. Quer coisa melhor que isso? Então fica um convite para mudança, mas uma mudança interna, uma mudança de dentro para fora. E lembrando que não existe nada melhor do que a gente se sentir bem. Pense nisso. Agradeço você ter estado comigo até o final e lembre, coloque nos comentários os seus questionamentos, as suas dúvidas, que com o máximo prazer eu e o Rafael iremos te responder. E até a nossa aula ao vivo, que nós vamos falar sobre psicoterapia positiva, intervenções, como funciona passo a passo de uma sessão terapêutica com embasamento na psicologia positiva. Até!